eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando nós lemos uma palavra dessa e nós olhamos para como está o mundo, através dos conhecimentos, através das descobertas, da inteligência do homem, de o engano de pensar que pode todas as coisas pelo dinheiro que tem, pela sabedoria que tem. Então tu vê que é uma palavra totalmente contrária, é contramão com esse mundo. Rico, forte, sábio, é onde os seres humanos mais se apoiam. Por isso Jesus falou que eles buscam glória de homem. O homem por si só é orgulhoso. E muitas vezes não tem nada disso aqui, mas é orgulhoso assim mesmo. Então é uma doença que está na alma. Então, aquele que quiser se vangloriar, se gloriar, então Jesus falou com o cachorro, Jesus não está falando com nenhum animal, está falando com os seres humanos, que ele criou nós. Então é um recado dele que está aqui para toda a humanidade, para não se gloriar no dinheiro, nas riquezas, na sabedoria, na força que tem, no poder que exerce, onde opera na sociedade. Por isso que o Senhor Jesus falou para Pilatos, tu não teria nada se não fosse meu Pai que tivesse dado. Então é um conselho para não se gloriar. Para não se gloriar em me conhecer. Mas glorie-se nisso, em me conhecer. Amém? E saber que eu sou o Senhor. Não é o rico, não é o que é forte, não é o que é sábio, que ele está falando que ele é o Senhor. Amém? Então, e Deus, graças a Deus, porque quem é o Pai da glória é Ele. Ele que é o Pai da glória, Ele que é o Pai da eternidade. Ele que tem vida em si mesmo. O homem nenhum tem, amém? Então, e nós, então, quer se gloriar? Glorie-se nisso. A minha glória está em conhecer Deus. E Ele se manifestou. Amém? Segundo a sua vontade, infinita graça e misericórdia, Ele se mostrou a nós. Quis se revelar a nós. Amém? E nós, a Bíblia diz que toda a sabedoria de Deus se encontra em Cristo. Então tudo que pode conhecer de Deus, que se pode conhecer de Deus, Jesus. Ele quis isso. São coisas, a Bíblia chama de incompreensíveis, que o homem natural não consegue entender. Mas nolas foi revelada pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Então Deus, e é algo que estava oculto, né? Antes da fundação do mundo. Mas Deus quis se revelar a nós. Em Efésios diz o mistério da sua vontade. E nós não sabíamos. E o mistério da vontade dele foi revelado em Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1. Capítulo 1 diz assim, no 5.
e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez, para louvor e glória da sua graça, pela qual a graça nos fez agradáveis, nos fez. Então, viu o que Deus quis? Que Ele trabalhou para que Ele pudesse nos aceitar. Ele que fez tudo pela graça dele. Aquele sangue derramado na cruz foi a maneira dele, o plano, para Ele poder nos aceitar. Amém? Glória a Deus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, agradáveis a Ele. Mas tem aqui a outra parte, no amado. No amado em Jesus. No amado, Jesus. Amém? Este é o meu filho amado. No amado. Agradáveis a Deus no amado. No amado, Deus trabalhou, revelou para que nós fôssemos agradáveis a Ele, por causa do amado. Fé no amado, amado Jesus. Amém? Porque tudo muda quando nós passamos a estar em Cristo. Em Cristo, o Espírito Santo falou para João, ministrou para João, e João deixou escrito pelo Espírito Santo: amados, porque nós estamos no amado. No amado somos amados. Então Deus quis que tudo isso acontecesse. Amém? E o poder dele opera na igreja até hoje. Amém? E sustenta até hoje. Então, em nome de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, segundo as riquezas da graça, do favor imerecido no amado. Então, quanto mais eu tenho que me gloriar, há uma glória positiva. Eu me glorio de conhecer Deus, de saber que Ele é o Senhor. Não posso gloriar na minha sabedoria, na minha força, no meu intelecto. É perigosíssimo. Tem que se gloriar, mas em me conhecer. Se glorie, sinta-se exaltado por eu fazer você me conhecer. Em me conhecer e saber que eu amo como eu falei que amo, que eu cuido como eu falei que cuido, que eu salvo como eu falei que salvo. Deus ter falado que eu sou santo da maneira que eu falei, se glorie nisso, que tu tem um Pai santo. Então é isso, se gloriar nisso, não nada nosso. E a Bíblia diz para nós, não cesse 1,16, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? O propósito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de nosso Senhor, o Deus do nosso Senhor, é do nosso Senhor, amém? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem? O Pai da glória. O Pai da glória vos dê em seu conhecimento, Ele quis. Então Ele não vai faltar. Nos dê em seu conhecimento. Quando estiver tendo conhecimento de Deus através da revelação em Cristo Jesus, nos dê em seu conhecimento, amém? O espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria. E claro que se eu pedir a Ele, querendo exaltar Ele, Ele vai dar o espírito de sabedoria e de revelação. A revelação não é só no intelecto, a revelação é entendimento espiritual genuíno. Entendimento genuíno sobre o que? Deus quis se revelar, o conhecimento de Deus. O que trouxe para mim? O conhecimento de mim mesmo. O conhecimento de Deus me levou a conhecer melhor as pessoas.
O conhecimento de Deus, eu sei que é juízo, é verdadeiro. Quando Ele revela quem eu sou, eu aceito. Entendimento espiritual. De sabedoria, em seu conhecimento, eu conheço Deus. Sem sabedoria e entendimento espiritual, não vai adiantar. Não vai adiantar. Entendimento espiritual é depois que a mente foi renovada. Entendimento que é verdade tudo que Ele falou a meu respeito. Aí as coisas, as riquezas da sua graça, a promessa de ocorrer depois dessas maravilhas acontecendo, passa a ser uma realidade. Porque é nesse conhecimento que eu vou conhecendo mais Deus, me conhecendo mais, sabendo verdadeiramente o que eu preciso e o que eu não preciso. Sei o que meu irmão precisa. Então, entendimento espiritual, porque eu conheço Deus. E Ele dá o Espírito, Ele pede mais, o Espírito de sabedoria e de revelação. Tem que ser o desejo de todos nós. Tem que ser. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, aí o Senhor Jesus orando, graças te dou, ó Pai. Graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Graças te dou, olha o perigo. Então, percebeu? Os pequeninos são eu, os discípulos, iletrados, pessoas humildes, mas Deus revelou para eles. Mas os sábios e entendidos continuaram ignorantes quanto à vida espiritual. A ignorância espiritual permaneceu neles, nos sábios e entendidos. Mas a revelação lá do alto, o mistério da vontade de Deus, entrou na alma de Pedro, entrou na alma de João, entrou lá no profundo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele não despreza um contrito de coração quebrantado, que viu a revelação de Jesus e reconheceu que precisava de um Salvador. Aí o que vai acontecer? A graça vai continuar reinando na vida desses, porque vai continuar a viver a dependência de Jesus. Eu vou enviar o Espírito. Pai, eles estão comigo até hoje, eles não deixaram. Viveu na dependência do Senhor. E a revelação é essa. Deus quer, aí eu vou entender qual é o meu chamado. Eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para quê? Tu foi chamado para ser, por causa do conhecimento que vem, o conhecimento espetacular, vem o conhecimento para tu ser transformado à imagem do Senhor Jesus. Para conhecer, o Paulo continua orando, tendo os olhos do vosso entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quando há o entendimento espiritual, quando há uma iluminação do Espírito Santo na alma, aí qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Tu foi chamado para ser santo. Tu foi chamado para fazer a diferença na terra. Tu foi chamado para fazer a obra que estava oculta antes da fundação do mundo. Tu foi chamado para ser transformado à imagem do Senhor Jesus. Tu foi chamado para viver 100% na dependência de Deus. Tu foi chamado para obedecer ao Senhor. Tu foi chamado para isso. Tu foi chamado para amar o irmão, um amor incondicional. Tu foi chamado para suportar uns aos outros. Tu foi chamado para amar sem interesse. Tu foi chamado para negar a si mesmo. Tu foi chamado para levar uma vida de santidade, para entender isso. Tu foi chamado para não viver mais no pecado. Tu foi chamado para negar a tua carne, negar a tua vontade. Tu foi chamado para ficar com os olhos fitos nos lugares celestiais em Cristo. Tudo mudou. Para entender, não pode andar como ignorante, achando que não é para viver assim. Porque os ignorantes, não foi revelada a salvação na alma, mas ele ocultou, decidiu que
o poder dele só ia entrar e fazer a obra naquele que se desarmasse. Ele ocultou, vive com intelecto, entendendo até a mensagem, entende com facilidade, entende até por falar, fala a verdade de uma forma bonita, mas o poder na alma não tem. E é isso que ele quer fazer, porque segundo ele ama a verdade no íntimo. Ele ocultou o poder, ele ocultou o amor da salvação, ele ocultou a presença do Espírito Santo, não permite que o Espírito Santo entre. Ele não entra naqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo diz assim, diga aos sábios desse mundo para se tornarem-se loucos, senão não entra. O Senhor Jesus quer fazer a obra, o Senhor Jesus quer revelar esse poder na alma, quer transformar a vida, quer porque isso vai ser demonstrado que as riquezas da sua graça, e é para louvor e glória da sua graça, que manifestou em Cristo Jesus, é um poder sobre-humano que opera na igreja, a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós. Quem? Os que cremos. E como foi provado isso? Foi o mesmo poder que ressuscitou a Jesus do túmulo. Opera em nós. Quantos por cento do poder de Deus tem em você? Porque tu disse que entregou a tua vida para Jesus, mas toda hora tu pede ela de volta, toda hora tu toma o controle da tua vida. Toda hora tu quer fazer o que tu quer. Só dá para conversar com Deus quando tu está sob o domínio dele. Então tu não entregou a vida para o Senhor. Entrega a vida para Jesus, descansa em Jesus, porque em Jesus tudo acontece. Isso não acontecer porque ele não quer, só faz o que ele está mandando. Como é que quer descobrir as riquezas da graça de Deus sem se submeter ao que ofereceu a graça? Ele quer se manifestar cada vez mais. O conhecimento que está vindo para nós é o conhecimento que nós temos que fundamentar a nossa vida, se gloriar nisso, em saber que Ele é fiel, em saber que Ele é o Senhor, em saber que Ele que governa. E lá nessa passagem, em Mateus capítulo 11, lá nessa passagem, em capítulo 11, no 25, diz assim, naquele tempo, hoje, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. O Senhor quis que fosse assim. Amém? Amém ou não amém? E ele continua, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Pai só quis se revelar aos pequeninos, o Filho também, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um, e eu faço tudo que o Pai quer. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. O Pai que quis que fosse assim. Que palavra! Amém? Prestou atenção? Está em Cristo, o que significa? Está precisando de alimento? Para a alma. Quem falou isso aqui? Graças a Deus. Todas as coisas me foram entregues. Todas as coisas me foram entregues. Tu se tornou filho de Deus? Se tornou? Em Cristo. Deus está em você. Se você passou a ter
Meu Pai me entregou tudo. Eu sou cabeça. Amém? Amém ou não amém? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Porque todo o poder, nós lemos aqui, ele está acima, o nome dele está acima de todo nome. Então, em nome de Jesus, tudo foi entregue a ele. O Pai entregou. Ele está, o sacerdote ficava em pé, ministrando o sacrifício pelo povo. A Bíblia diz a diferença, o sacerdócio. A Bíblia diz que Jesus não está em pé, está sentado, governando. O sacerdócio ficava em pé porque não era um sacrifício perfeito. Mas depois que o sacrifício perfeito chegou, ele subiu, está à destra do Pai. Posição de autoridade. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele que governa. Ele que governa. Se eu estou precisando de alimento para a minha alma, sabe o que isso significa? Eu não vou abrir mão de se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Eu estou precisando de vida espiritual. Eu não vou abrir mão. Ele é a fonte da vida eterna. Ele, o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus tem o poder de cumprir tudo que prometeu na nossa vida. Essa é a revelação. Esse é para que tu foi chamado? Tu foi chamado para andar em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nosso chamado é esse. Nosso chamado é viver totalmente para entender o nosso chamamento. Para que eu fui salvo? Para que eu fui salvo? Para glorificar o Pai da glória, que desceu a glória para a minha vida em Cristo Jesus. Me concedeu essa salvação. Como pode Ele, sem eu nunca ter pensado em querer conhecê-lo, Ele quis se revelar. Se voltou para nós, é isso que o apóstolo Paulo declara, que veio para pregar para os gentios também. A salvação chegou para nós. É levar uma vida de gratidão ao Senhor. Se gloriar nisso, na cruz. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Na cruz que houve a reconciliação, que a presença de Deus chegou até nós. Na cruz do Calvário. Aquele sangue todo derramado. E para desfrutar da sobreexcelente grandeza do seu poder dentro de nós, agindo, nos transformando, nos moldando a imagem do Senhor Jesus. Isso não é brincadeira. Essa oração do apóstolo Paulo se cumpriu na vida de todos aqueles que continuaram crendo e viveram na dependência de Jesus. Chega o espírito de sabedoria, de revelação, entendimento não carnal, orgulhoso, mas espiritual, que me mantém fito com os olhos no autor e consumador da minha fé, meu Salvador, Senhor, os olhos nele, e sem entendimento espiritual, saber que eu dependo da graça todos os dias. Para viver o evangelho precisa da graça de Deus, e a graça de Deus só vem para quem? Ele resiste aos soberbos, porém concede graça aos humildes. Como Maria orou, ela orando maravilhada com o Senhor, ela diz assim: encheu de bens os famintos, encheu, mas os ricos não. Mas os famintos encheu de bens. Os ricos, quem são os ricos espiritualmente falando? Os que são sábios aos seus próprios olhos, não se enquadram na revelação de Deus sobre nossas vidas, não se enquadraram. São os sábios e os entendidos. Para esses, o poder do amor, a salvação ficou oculta, não tem entendimento na alma de quem é Jesus, quem nós somos, quem é Deus, ainda não entendeu. Mas o Senhor Jesus
continua falando, continua querendo tirar o que tem que ser tirado. E é muito claro que o Senhor Jesus, quando fala isso para nós, está mostrando para você, para mim, é eu entender isso. O teu problema é esse. Está mais claro do que isso? O teu problema é esse. Você não concorda que tu é o miserável que ele falou que tu é. E com isso a graça não é evidenciada na tua vida. Eu quero que essa oração de Jesus seja uma realidade para a minha vida sempre. Ocultaste aos sábios e instruídos, mas revelaste, quis salvar os humildes, os pequeninos, que se encontram famintos espiritualmente, que precisava de outra vida, concordou. Então, em nome de Jesus, quem dá outra vida, continua dando. Quem quer ainda se revelar mais do que qualquer um dessa terra, Deus quer mais se apresentar às pessoas do que as pessoas conhecer Deus. Mas Ele continua insistindo. Então, em nome, vamos abrir os corações. Não tomar atitude como os ignorantes. Porque se eu tomar atitude como ignorante, ainda é porque eu estou nesse grupo aqui, sábios e instruídos. Mas quando eu tomo uma atitude com entendimento espiritual, está sendo revelado também que aqui está um que precisa da graça de Deus. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.